Olá, seja muito bem-vindo. Pode chegar, vamos juntos conferir notícias do Brasil e do mundo. As vendas do comércio cresceram em fevereiro. Essa é a segunda alta seguida do setor varejista. O volume de vendas do comércio varejista saltou 1,1% em fevereiro. De acordo com o IBGE, o segundo resultado positivo veio seguido da alta de 0,8% verificada em janeiro. Com a variação apresentada pela pesquisa mensal do comércio, o setor figura 1,2% acima do patamar pré-pandemia. No acumulado dos últimos 12 meses, o segmento cresceu 1,7%. As taxas positivas aparecem em 6 das 8 atividades pesquisadas pelo indicador. O setor de livros, jornais, revistas e papelaria cresceu com a retomada do ensino presencial. O mercado de livros didáticos tinha sido bastante afetado pela pandemia, com o ensino online e a migração do material impresso para o meio digital. Mesmo com altas menores, os maiores impactos do comércio no mês vieram de combustíveis e lubrificantes. Móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuário e calçados também avançaram em fevereiro. Outros artigos de uso pessoal e doméstico e supermercados, produtos alimentícios. O IBGE ressalta que os indicadores de volume de vendas seguem impactados pela inflação dos alimentos. Por outro lado, o volume de vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria recuou, depois das 3 altas seguidas. Já o ramo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação apresentou estabilidade. E 2 novas subvariantes da Ômicron foram descobertas na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde diz que está acompanhando a sua disseminação pelo mundo. As 2 novas subvariantes da Ômicron, BA.4 e BA.5, foram descobertas pelo grupo de pesquisa do cientista brasileiro Túlio de Oliveira, do Centro Epidemic Response and Innovation na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde confirmou que as subvariantes foram encontradas na África do Sul, Botsuana, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido. A OMS informou que monitora as linhagens genéticas e acompanha sua disseminação pelo mundo. Segundo o pesquisador, não há motivo para alarme, já que não houve grande aumento de casos, internações ou mortes. O brasileiro também foi o responsável pela descoberta da linhagem original da Ômicron BA.1 em novembro do ano passado. As novas subvariantes resultaram em surtos de Covid-19, localizados em partes da Europa e Ásia. Uma pesquisa da Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, aponta que o uso do cinto de segurança diminui em até 7 vezes as chances de morte em um acidente. Mas, infelizmente, muitos motoristas e passageiros de veículos ainda deixam de usar o equipamento. Nivaldo é taxista há mais de 20 anos. Ele já perdeu as contas de quantas vezes pediu para os passageiros, mesmo no banco traseiro, usarem o cinto de segurança. E olha que os avisos estão espalhados dentro do carro dele. Só em um dos vidros são 4. É difícil, o passageiro tem uma tolerância que não gosta de usar o cinto de segurança, não quer usar. Tem passageiro que chega até a perguntar se é obrigado a usar ainda no banco traseiro, se é obrigado a usar. Aqui no Brasil, o uso do cinto de segurança passou a ser obrigatório no início dos anos 90. Mesmo com as leis mais rigorosas, ainda é comum flagrar motoristas e passageiros que não usam equipamento. Uma pesquisa do Detran de São Paulo aponta que a falta do cinto de segurança é a 4ª infração mais cometida pelos motoristas. O motorista que não usa ou não exige que seu passageiro utilize o cinto de segurança comete infração grave e está sujeito a uma multa de R$ 195,23, além da perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas o prejuízo vai além do financeiro. De acordo com uma pesquisa da Abramet, quem não utiliza o cinto de segurança pode aumentar em até 7 vezes o risco de morte no caso de um acidente. E em uma simulação, nós podemos ver o que acontece quando um dos ocupantes de um carro está sem o cinto. Notem que o passageiro está no banco traseiro. Na colisão, ele é arremessado diretamente contra o motorista, que fica prensado entre o encosto do banco e o airbag. Provavelmente você chegará no banco dianteiro com o peso de
1.600, 1.800 quilos, o que é provável de lesionar a pessoa que está na frente. E, além disso, do impacto no vidro dianteiro e você atravessar esse vidro e ser ejetado do veículo. Então, o peso aumenta muito em função da velocidade. E quem pensa que dentro do ônibus o cinto de segurança é dispensável se engana. Olha o que aconteceu num caso de capotamento. Apenas o motorista estava com cinto. Já os passageiros soltos se espalharam por todo o coletivo. Que o motorista é o responsável pela segurança de quem ele transporta. Então, é necessário que ele exija que a pessoa que está entrando no seu veículo utilize o cinto de segurança. E ele só dê partida ao veículo após o indivíduo afivelar o cinto de segurança. No táxi do seu Augusto, o cinto é obrigatório. Entrou, tem que colocar. O passageiro, ele nos transmite segurança também, porque se vai atrás de mim, eu dou uma brecada, ele está sem cinto, quem é o para-choque sou eu, quem vai aguentar o tranque sou eu. E olha só esse dado, uma moto é roubada ou furtada a cada 16 minutos no estado de São Paulo. O relatório que traz o dado aponta ainda que a maior parte dessas peças vai para o mercado paralelo. O que ele vai fazer lá? O desespero de quem acaba de ser assaltado. Não sou polícia, eu não sou polícia, eu não sou polícia. O vídeo publicado na internet há 2 anos ainda reflete o cenário atual, só que agora a situação é pior. Segundo o boletim econômico da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e do Grupo Tracker, cerca de 4 motos são roubadas ou furtadas por hora no estado de São Paulo. Um total de 90 crimes todos os dias. Só o Odilon foi vítima várias vezes. Eu fui furtado e roubado 5 vezes, vamos chamar 4, 5 vezes de moto. Ele conta que a situação mais dramática que viveu foi quando foi abordado por um ladrão que montou em sua garupa e o fez pilotar em uma fuga da polícia. E ele falava, você acelera, 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 não para em farol. Foi difícil assim. Aí eu estava em Osasco nessa época. Osasco está entre as cidades mais perigosas do estado, mas o ranking é liderado pela capital paulista, seguida de Santos e Campinas. Depois aparecem Guarulhos e São Bernardo do Campo. O motociclista estaciona, desce, segue para um compromisso. Só que quando ele volta, a moto já não está mais no lugar. É essa a modalidade de crime que tem crescido no estado de São Paulo. No ano passado, os furtos aumentaram cerca de 27% no estado. Já os roubos caíram, pouco mais de 6%. Muito importante destacar que o número de furtos é sempre maior do que o número de roubos, sempre maior. Primeiro, o interesse é o objeto, é a moto. O interesse é a moto, seja para usar, seja para revender, seja para desmanchar, o interesse é a moto. A pena para o crime de furto é infinitamente inferior à pena que a pessoa tem no crime de roubo, que é um crime com grave ameaça, com violência. A pena para roubo é no mínimo o dobro da penalidade aplicada para um furto simples, que pode chegar a 4 anos de detenção. Mas o especialista em segurança lembra que há situações em que o criminoso nem cumpre em cárcere privado. Entre um crime mais gravoso e o menos gravoso, a opção é que as penas sejam mais fáceis de serem cumpridas. Então acaba não sendo um viés de desestímulo. Nós precisamos sim tornar essas penas cumpridas, porque enquanto o criminoso não se sentir punido, realmente punido, quando ele não cumprir a pena, qualquer que seja ela, não vamos nem pensar em aumentar o número, mas que ela seja cumprida,
acaba sendo um estímulo para a prática criminosa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que as polícias civil e militar atuam de maneira integrada, com equipes policiais estrategicamente distribuídas em pontos indicados pelos respectivos serviços de inteligência. Além disso, segundo o texto, a Polícia Civil também tem realizado ações específicas para desarticular e prender quadrilhas que atuam nessa área. Em todo o ano de 2021, foram registradas mais de 33 mil ocorrências somando furtos e roubos de motos. E ainda, segundo o relatório da FECAP, 80% das peças desses veículos vão parar no mercado paralelo, muitas vezes fomentado pelas próprias vítimas, que reclamam dos preços cobrados nas autorizadas. Infelizmente, não tem o que fazer. Você vai numa loja, o valor de uma peça hoje em dia é triplicado o valor. Já que as peças são caras, o comércio alternativo tem que ser legal, porque o comércio legal não admite, por exemplo, as peças oriundas do crime. Ele compra a peça, né, de origem, com uma determinada origem, ou seja, a fiscalização municipal e estadual em cima dessas atividades que fornecem esses produtos para o consumidor final, tem que ser mais rigorosa, porque aí a que trabalha no crime, aquela que trabalha na receptação, essa vai ser desfeita, destituída, o pessoal preso, né? E aí sim a gente tira de circulação. A Secretaria de Segurança Pública informou que foram apreendidas 8 motocicletas e quase 8.500 peças este ano, e 16 suspeitos já foram presos. Ainda assim, o crime continua. Então a dica aos motociclistas é se precaver. Os motociclistas mais cuidadosos têm cadeados, têm travas, têm bloqueadores, têm correntes, ou seja, entre uma moto que está disponível na rua, uma com trava, outra sem trava, certamente o criminoso vai preferir a mais fácil. Então o que a gente pode fazer? Evitar acabar com o crime? Não é função do motociclista, da segurança pública, encontrar mecanismos de prender esses criminosos cumprirem as penas, mas dificultar a ação nós temos e o mercado oferece uma quantidade muito grande de opções, principalmente para as motos que estão paradas, para evitar que elas sejam produtos de furto. É o que este motoboy faz hoje, após ter tido a moto furtada. Coloco 3 cadeados na moto agora. Põe uma corrente, um cadeado e uma proteção na corrente, na parte de trás, que ele não tem como ele enxergar. Apesar de parecer mais protegido, ele desabafa. Uma impotência que a gente sente, uma revolta, e vamos confiar em Deus que é para uma proteção. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus teve um crescimento de 37,8% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. De janeiro a março, foram fabricados cerca de 300 mil veículos. O balanço foi feito pela Abraciclo. Já as exportações caíram 19,6%, com a venda de 10 mil unidades para o exterior. O presidente do órgão disse que a alta no setor compensou as perdas enfrentadas durante a pandemia da Covid-19. Segundo ele, apesar da melhora, a indústria ainda é afetada pelos problemas logísticos causados pela pandemia e a perspectiva é que, gradualmente, a produção chegue no patamar de 2 milhões novamente. E um cemitério de botijões de gás assusta os habitantes da Cidade do México. Imagens aéreas mostram o acúmulo de milhares de botijões multicoloridos em uma antiga refinaria, cercada por bairros populares na zona oeste da capital. Pessoas que moram perto da usina denunciam o forte odor gerado pelos botijões e temem que o gás liquefeito de petróleo ou GLP para uso doméstico possa causar doenças ou até uma explosão. Começa a partir das 6 da tarde, um cheiro muito forte, dá para sentir da avenida ou dos bairros vizinhos. Do lado da saúde, o que temos é vontade de vomitar e fortes dores de cabeça. É o que acontece com a maioria de nós aqui. Os cilindros permanecem expostos a altas temperaturas na refinaria, fora de operação desde 1991. Eles foram colocados lá pela empresa governamental Gás Bienestar
após a troca gratuita de cilindros velhos ou danificados por novos. Em janeiro passado, o governo da Cidade do México informou que a estatal Pemex estava em processo de remoção dos tanques. O risco de pensar que pode acontecer alguma coisa, eles dizem que nada acontece, que é o cheiro normal do gás, que o cheiro é para a gente distinguir e que não tem nenhum perigo. Mas todos nós aqui achamos que tem um certo perigo. Então, tomamos precauções para não acender nada quando cheira muito a gás, para que não haja explosões. Cientistas apontam que o gás GLP contribui para a formação do ozônio, um poderoso poluente para as pessoas e o meio ambiente. Ressaltam ainda que se os vizinhos da refinaria sentem o cheiro, é porque os botijões ainda possuem resíduos de todos os elementos. Os bombeiros da área recebem relatos diários de vazamentos de gás, mas na realidade são os botijões. Para os moradores, o cemitério de tanques é uma bomba relógio. E veja a seguir, as chuvas dos últimos meses provocaram uma virada histórica nos níveis dos principais reservatórios do país. E você vai conhecer o Homem-Aranha de Belo Horizonte, que chamou a atenção nas ruas e ganhou as redes sociais. Nós voltamos já já. Estamos de volta para falar sobre a inflação, que aqui no Brasil em 2021 foi de 10,06%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Foi o maior índice desde 2015 e o segundo maior desde 2002. A inflação ela é tão falada porque ela é sentida na prática pela população. Famílias que já sofriam para manter o mínimo em cima da mesa agora diminuem ainda mais a lista de compra para fazer caber os itens básicos dentro dos seus orçamentos. E a gente vai descobrir hoje quais são as maneiras de minimizar a consequência dos aumentos dos preços no orçamento doméstico com a doutoranda em economia, Daniele Carvalho. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Esclarece para a gente, doutora, para que serve a inflação e como o índice alto pode ser favorável ao país? Então, a inflação, ela tende a medir o aumento de preços de uma economia. Então, para que se configure uma inflação, é necessário que vários bens de uma cesta de itens que as famílias consomem estejam em elevação, como transporte, alimentação, moradia, e a gente tem alguns índices aí que vão medir isso. Podem também existir diferentes tipos de inflação, né? As principais são a inflação de demanda, quando você tem um aumento exorbitante da demanda na economia e a oferta não comporta esse aumento, né? O aumento de custos, quando você tem um aumento no preço de insumos que oneram aí os custos das empresas. Estrutural, que é devido à precariedade da infraestrutura, da cadeia produtiva. O global, que é quando você tem uma inflação generalizada em vários países do mundo, entre outros. E aí é isso, a inflação ela é prejudicial porque ela gera incertezas na economia, ela desestimula investimentos. Então, as pessoas e as empresas, elas perdem a noção dos preços relativos. E aí a gente não sabe, né, se algo está barato ou está caro. Mas, especialmente, ela onera a parcela menos favorecida da população, né? E essa população ela tem perdido o poder de compra porque o salário mínimo ele não tem acompanhado o aumento generalizado nos preços. Quais são os gastos que mais atrapalham o orçamento e como reduzir esses gastos? Então, a gente tem vários gastos que atrapalham esse orçamento. Eu posso enumerar alguns, né? Como aplicativos de transporte delivery. Por causa da pandemia, a gente tem utilizado muito esses meios, né? Que facilitam a nossa vida, mas que podem acarretar gastos aí exagerados no final do mês. É preciso refletir e ver se o seu
consumo ele está extrapolando esse orçamento, né? Não precisa parar de consumir, mas definir aí limites mensais. Tem também os gastos por impulso, né? Nas redes sociais a gente vê muito anúncios de produtos e às vezes a gente acaba consumindo algo que não era preciso, não era necessário naquele momento. E às vezes, doutora, atrasar contas se torna uma coisa inevitável. Como escolher? Dá uma dica pra gente de qual conta que a gente pode escolher e como que a gente faz para tentar driblar um pouco os juros ou não ser tão desfavorecido por esses pagamentos de juros? O ideal é não atrasar, porque o consumidor terá que pagar juros por isso. Mas a gente entende que, dada a situação de aumento de preços, né, nessa economia, a população está cada vez mais com dificuldade de pagar suas contas, às vezes é inevitável. Então é importante atrasar e se atentar especialmente a contas de cartão de crédito, que são os maiores juros do mercado, e do cheque especial. Tá certo, a gente conversou agora com a doutoranda em Economia, Daniele Carvalho. Muito obrigada pela sua participação, Daniele. Obrigada a vocês. E mudando de assunto, há poucos dias do fim do período chuvoso, o nível dos principais reservatórios do país é o maior para a época em 10 anos. No ano passado, esses reservatórios chegaram a ficar com a metade da água que tem agora. As fortes chuvas dos últimos meses provocaram uma virada histórica e o nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste chegou a 65%. Desde 2012, a região responsável por 70% da energia gerada no país não alcançava um patamar tão elevado nessa época. A mudança representa um grande alívio após a maior seca em 90 anos. Um ano atrás, esses reservatórios tinham cerca da metade da água que tem agora. As regiões Norte e Nordeste também acumulam o maior volume de água em uma década, chegando perto de 100% da capacidade. E até o Sul, que sofria com a estiagem, passou de 50%. Esses dados fizeram o Operador Nacional do Sistema prever um ano sem crise de energia. O cenário desta segunda região é muito diferente do registrado em agosto de 2021, quando o país enfrentava uma crise hídrica. Por causa da seca, o governo teve que contratar mais usinas térmicas que chegaram a representar quase 1/3 da geração em todo o sistema. Um Homem-Aranha tem chamado a atenção nas ruas de Belo Horizonte e feito sucesso nas redes sociais. O herói que faz acrobacias em árvores e semáforos da capital mineira teve a sua identidade revelada. Ele é um colombiano formado em educação física que sonha com uma vida melhor. Vamos conferir. O colombiano, de 34 anos, se mudou para o Brasil há 5 e já passou por 15 estados. Longe dos 2 filhos, Christian encarna o Homem-Aranha nas ruas da capital mineira. Vestido com traje de super-herói e com seu equipamento, ele se encaminha para a esquina onde se apresenta. Antes do show é preciso preparar o local. Cordas e panos posicionados, hora do super-herói entrar em ação. Decidi sair da Colômbia porque, lamentavelmente, o pagamento de um professor não é muito bom. Eu tenho 2 crianças, então o arte me deu como esse empoderamento econômico em alguns países que eu fiquei de Sudamérica. Vengo caminhando por vários países. Brasil não é o único. Mas aqui é o país que mais he ficado, que han sido 5 anos, porque é demasiado grande. O sinal vermelho para o trânsito dá luz verde para a apresentação de Christian. Não sempre dá para ganhar um bom dinheiro, mas graças a Deus, ao menos fica a gratificação das pessoas que valoram meu trabalho com um sorriso. E bom, o incentivo do artista é isso. Eu achei incrível, achei muito interessante. Ele é um artista e ele está trabalhando com o que ele pode, o que ele tem agora. Hoje está tudo muito difícil, né? Entre uma acrobacia e outra, o colombiano diz que sonha em ter um emprego estável. O principal objetivo é trazer os filhos da Colômbia para o Brasil e continuar seus estudos. Obrigado, irmão. Valeu pela força. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e até mais.